Senhor? Amém. Podeis tomar assento? Gente, olha só, a nossa conversa hoje é sobre um tema assim que, eu diria, é um dos temas mais urgentes que nós temos dentro do trabalho com pessoas na atualidade, né? Que é a abordagem inclusiva no discipulado infantil. Amados, vamos então entrar agora mais propriamente dito no tema. A temática é essa, abordagem inclusiva no discipulado infantil. Próximo. Temos aí então um grande desafio. E aí eu me faço valer agora de dois textos bíblicos. O primeiro deles está em João, onde diz que o Pai não quer que ninguém se perca. Isso é muito importante, porque às vezes nós nos deixamos não perceber aqueles que não fazem parte da maioria, aqueles que não estão na linha de frente. Nós muitas vezes cuidamos tanto do público geral, entre aspas, e esquecemos que dentro do público geral existe uma grande parcela de pessoas que acabam não sendo abraçados. E a Bíblia nos diz então em João 6 que o Pai não quer que ninguém se perca. Em Mateus 28 e 19, todos já conhecem a grande comissão, onde tem ali o imperativo, né? Fazei discípulos, que é a nossa prerrogativa máxima para que abracemos a causa do discipulado. Pode mudar? Então eu inicio com essa imagem aí, né, da massa encefálica, né? E por que eu coloco essa imagem do cérebro ali? Porque o cérebro ele é encantador, né? A gente acha que cérebro é tudo igual, né? Não sei se você já teve o privilégio. Não, privilégio não, né? Mas já teve a oportunidade de abrir um cérebro, né? Não é uma coisa muito legal, né? Quer ver perto do almoço, assim. Mas é curioso. E a gente olhando assim, parece que é tudo igual. É tudo gosmento, pegajoso, cheio de dobrinha, mas não é tudo igual. O cérebro, além de cada cérebro ter características próprias, ok? Ele também é dividido em diversas áreas, diversas partes. Então, o cérebro do ser humano, ele é dividido em várias áreas, e cada área dessa é responsável por uma competência, por uma habilidade, por uma característica das nossas atitudes, ações e relações com o meio. E como você sabe, todos nós somos diferentes. E dependendo da pessoa, às vezes o cérebro dela, né, a configuração que ela foi formada mostra o cérebro com uma área ali que não é tão desenvolvida quanto outra. Então a competência que estaria determinada por aquela área que tem foge um pouquinho do padrão, ali começa então a ser já colocado em desvantagem. Então deixa eu dar uma ideia para vocês. Olha só. Nós temos, por exemplo, todo o sistema do equilíbrio aqui atrás, né? É aqui que você se equilibra, né? A gente pensa, não, eu me equilibro com os pés. Tá, mas quem comanda ali a posição é aqui atrás. Tanto que atrás da nossa cabeça, onde fica aqui a parte de trás do cérebro, uma pequena batida ali apaga um cara, pode ser um homem do tamanho assim do irmão Jandera, né? Pequenininho, mas assim, né? Mas vamos supor que ele fosse grande, né? Às vezes uma batida simples pode trazer um estrago muito grande. Por quê? Porque aqui é a área do equilíbrio. Se você bate em outro lugar, o cara talvez não desmaie. A não ser, depende da batida, né? Se você se empolgar bastante, não precisa nem ser na cabeça. Mas se você bate aqui atrás, é muito mais complicado. Por quê? Porque o equilíbrio está aqui. Então, cada área do cérebro, a linguagem está aqui na lateral. Cada área, ela te leva a perceber a aprendizagem de um jeito diferente, competências de jeitos diferentes. Próximo. E aí, eu sou levado então agora a entender uma das palavras que eu usei na temática principal, que é inclusão, né? E coloco ela como uma necessidade. Por que a inclusão é uma necessidade? Porque eu tenho um grande número de pessoas que, por conta justamente dessas diferenças,
por conta justamente dessas formas diferentes de ver o meio, elas acabam sendo colocadas de lado. Muitas vezes uma criança lá da nossa classe de discipulado infantil, uma criança ela acaba não se envolvendo, ela fica muito isolada, muito arredia, muito difícil de você interagir com ela, e às vezes a gente acha, não, é porque ela não gosta de mim, ou, não, ela não tem interesse por essas coisas, ela não quer nada com nada, e na verdade, provavelmente o que leva ela a ter aquela característica é algo com explicação lógica, com sentido, com maneiras muito concretas de você visualizar e analisar, e principalmente com uma metodologia a ser empregada que você consegue trabalhar com aquela criança, trazer ela para o centro da atividade e fazer com que ela caminhe. E não, ele não quer se envolver, deixa lá, tá certo? Às vezes tem aquela criança, por exemplo, que não para quieta na sala, sabe? Aquele que está toda hora, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e tu, sabe aquele dia assim que você chega para ministrar o discipulado, ou o culto infantil, ou a escola dominical, e você descobre que aquela figurinha, ela faltou, e aí você já pensa, uau, hoje vai render o negócio. Você já pensou isso, né? É feio a gente pensar isso, mas eu já pensei. O que acontece? Você já parou para analisar que aquele comportamento dele pode não ser um comportamento intencional, mas sim pode ser uma característica que se apresenta nele por causa de uma dificuldade de aprendizagem, um transtorno de aprendizagem, ou ainda uma deficiência, né? Então, diante dessa informação, eu começo a olhar ele diferente. Eu tenho realidades que você diz, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com essa cria, né? E aí quando você se vê abraçado por essas concepções, o teu olhar acerca daquela criança muda, e você começa a ver além daqueles comportamentos manifestados. E quando você começa a agir da maneira correta, aquela criança começa a responder positivamente à tua intervenção. E você percebe às vezes que ali tem alguém apaixonado pelo discipulado, apaixonado pelo que você fala, apaixonado pelas questões relacionadas à nossa fé, mas que antes não era alcançado. Próximo. Então, eu preciso colocar que a inclusão, ok, ela é necessária, por quê? Porque todos nós, sem exceções, nós temos os seguintes direitos. O primeiro direito é ao desenvolvimento pleno. Todos nós temos capacidades, todos nós temos uma carga de energia, uma carga de competências, e nós temos o direito a desenvolver plenamente essas competências. Então você tem direito a dar o máximo de si. Você tem direito a chegar lá e manifestar realmente como que você consegue fazer a sua leitura de mundo. E isso é muito fácil falar na primeira pessoa, eu, mas vamos tentar falar agora na terceira pessoa, ele, o nosso aluno. Será que aquele aluno, ele está realmente sendo, dado para ele, está sendo concedido a ele a possibilidade de ele, olha que interessante, se desenvolver plenamente, olhando para aquele meu aluno que tem uma deficiência, que tem um transtorno, que tem uma dificuldade, eu posso dizer que, não, esse aqui eu tenho certeza que ele está realmente agindo dentro do máximo do potencial dele, ele está indo com tudo que ele tem direito. Aí vem a questão, será mesmo? Naturalmente nós falamos, sim, eu amo ensinar, eu amo trabalhar com discipulado infantil, eu amo liderar crianças, eu amo trabalhar com crianças, sim, eu deixo que ele se desenvolva plenamente. Mas é uma fala, muitas vezes, movida pelo nosso senso comum, pelo nosso desejo de fazer. Mas será que na prática nós fazemos? É a pergunta que eu deixo hoje.
E a outra questão muito importante também é: todos temos direito a sermos sujeitos da nossa própria história. Você não deve vir à igreja porque alguém te traz e te obriga a trazer. Você tem que vir à igreja, por quê? Porque você acredita que na igreja você vai encontrar ali um ambiente para crescer espiritualmente, para se desenvolver na sua fé, para buscar ali um crescimento saudável dentro da sua espiritualidade. Agora, não porque você é obrigado, embora, claro, a criançada, as minhas filhas, ainda bem que eu nunca precisei usar esse artifício, mas, querer ou não querer, eu trago do mesmo jeito, e tem que ser assim. Só que a gente tem que entender que à medida que a pessoa vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela precisa continuar querendo vir, continuar querendo fazer as coisas, mas não pelo simples fato de ser trazida ou de ser levada, mas pelo fato de que ela faz as suas escolhas. Ela é a pessoa que, ao cantar um hino, cantar um louvor, ela se sente protagonista do que é cantado. Quando ela faz a leitura de um texto bíblico, ela se sente sendo aquela que aquele texto está alcançando. E isso é uma coisa maravilhosa. E muitas vezes a gente confunde inclusão com escada, com rampa. A gente confunde inclusão com vaga de estacionamento, e isso sozinho não é inclusão, isso é placebo. Eu falo isso com toda a convicção do mundo. Se eu achar que inclusão se restringe a elevadores, a rampas, a vagas reservadas, isso não é inclusão, isso é placebo. Agora, se essas práticas todas vierem dentro de uma cultura aonde eu faço com que a sociedade seja inclusiva, aí essas iniciativas elas são bem-vindas, e elas realmente, dentro do todo, elas fazem muita diferença. Então a gente tem às vezes essa coisa: a tua igreja é inclusiva? Tem rampa. Isso não é ser inclusivo. Ser inclusivo vai muito além disso, e nós precisamos buscar uma igreja inclusiva. Eu acho interessante que às vezes a gente cai em certas armadilhas. Gente, vamos para o próximo slide. Então, eu tenho alguns obstáculos a essa plenitude do ser humano. E os 3 estão aqui, os principais: dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem e deficiências. E a gente vai então conversar um pouquinho sobre cada um para entender o que são isso, Porque muitos de nós talvez nunca nos debruçamos sobre esse tema, e a gente precisa entender melhor aonde que cada um desses se encaixa. Pode passar o próximo. Então, não, volta. Isso. Dificuldades de aprendizagem são aquelas dificuldades que elas têm a ver muito com as condições que aquela criança foi submetida dentro do âmbito comportamental, dentro da questão do ambiente que ela está inserida. Então, por exemplo, uma criança que nunca foi incentivada a ler, ela vai chegar na escola com uma dificuldade X. E uma criança cuja família sempre, desde que ela era bebezinha, permitiu que ela visse a família lendo, com livros na mão, estantes cheias e tudo mais, essa criança chega na escola com um outro perfil. Então tem uma criança que talvez na linguagem não vai ter dificuldades, e a outra vai ter dificuldades. Mas por que é uma dificuldade, eu posso dizer? Porque isso ali não é algo que veio simplesmente dentro do fator biológico, mas sim comportamental. Foi criado um padrão de comportamento que levou àquela situação. Muitas vezes essa dificuldade de aprendizagem, ela vem pela questão da dificuldade de concentração. Aí muitas vezes as pessoas falam: isso aí é déficit de atenção. A gente gosta muito de diagnosticar, É que nem quando tu está doente, tu vai lá, é virose, quebrou um braço, é virose, está com caspa, é virose, tudo é virose, Na escola tudo é déficit de atenção, é hiperatividade. Hiperatividade é negócio da moda, Se tu falar que é virose ou hiperatividade, está dentro do diagnóstico. E a questão é o seguinte: nem tudo é hiperatividade. Hiperatividade é um transtorno. Hiperatividade tem questões biológicas, tem questões que você consegue submeter a exames e vai aparecer no exame.
Agora pega uma criança, né? E você deixa essa criança o tempo todo dentro da sua casa, não faz nada de diferente para ela, não oferece distrações, não leva ela para conhecer novos estímulos, né? Na igreja você tem na sua classe ali apenas o recurso, você toda é aquela coisa, sabe? Começa com corinho, aí você conta uma história bíblica usando apenas o flanelógrafo, termina aquilo, ensaia de novo o corinho e vamos lá para a igreja para a gente cantar para as pessoas. Aí, no terceiro dia que você faz isso, já começa a acontecer o caos. E aí você vai dizer, é hiperatividade. Não, não é. É paciência esgotada mesmo, né? Por quê? Porque as crianças precisam de múltiplos estímulos, elas precisam ver coisas diferentes. E quando você começa a tocá-las cognitivamente de vários pontos diferentes, você começa a perceber que muito daquilo que chamam de hiperatividade não é hiperatividade, muito daquilo que chamam de déficit de atenção não é déficit de atenção, na verdade é sem saco mesmo para aquilo que está acontecendo, né? São coisas que a gente precisa colocar os devidos nomes nos devidos lugares. Então, a dificuldade de aprendizagem, em tese, é alguma coisa que você sozinho até consegue resolver. Você, às vezes, com a ajuda do pai e da mãe, consegue resolver. Você não precisa necessariamente ir a um neuro, ir a um psicólogo, ir a um profissional dessa área, buscar uma resolução, porque isso facilmente você consegue resolvendo apenas pequenas coisas do cotidiano dessa criança. Agora sim, quando a gente entra em transtornos de aprendizagem, a história é completamente diferente. E embora muitos dos transtornos também tenham influência do cotidiano, influência do ambiente que a criança está inserida, mas a maioria dos transtornos você encontra uma justificativa dentro da questão biológica. Se você for fazer uma leitura, for submeter aquela criança a exames, vai aparecer ali, olha, aqui está o problema que ela tem. Conseguimos examinar e conseguimos diagnosticar aquela criança através de exames dentro daquilo que a área da saúde nos oferece. Isso são transtornos. E o transtorno de aprendizagem, nem sempre, eu digo até na maioria das vezes, só o professor na escola ou a pessoa na igreja, né, o discipulador, sozinho consegue resolver. Muitas vezes é preciso, então, buscar profissionais de apoio, né, psicopedagogos, psicólogos, neuros, terapeutas ocupacionais e, depende do que é, né, outras áreas também. Agora eu tenho a terceira questão que eu quero colocar aqui, que é também a deficiência em si, as pessoas com deficiência. E aí entra pessoas que são surdas, pessoas que são cegas, pessoas que são cadeirantes, né? Pessoas que têm diversas deficiências que a gente consegue perceber ali mais facilmente, né? Ninguém precisa submeter alguém a exame para perceber que essa pessoa às vezes tem uma deficiência X ou Y mais explícita, claro. Mas o meu foco hoje aqui, principalmente é na área dos transtornos, e nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, tá certo, gente? Lembrando que muitas das deficiências também nós conseguimos, dentro desse viés, trazer uma boa qualidade de vida para essa pessoa. Então, o que fazer? E ali eu coloquei 4 soluções que são muito usadas no nosso meio, nas escolas e nas casas, mas que já ficou bem claro pelo X que elas são coisas erradas, coisas que não devem ser feitas desse tipo. A primeira delas é a simples socialização. Eu tenho horror quando alguém acha que você tem que levar uma criança, por exemplo, que tem autismo, ou que tem, apresenta síndrome de Down, ou qualquer outra questão nesse sentido, para a escola para se socializar. Está errado. Se socializar, ela se socializa em qualquer lugar. Ela se socializa na rua, ela se socializa na casa, se socializa com os amigos, socializa na igreja. Quando você leva para socializar só isso, você está limitando a capacidade que essa criança tem de ir além. Ela não deve ir lá na igreja para se socializar apenas. Ela não deve ir na escola para socializar apenas. A gente não deve, e aí vem agora para nós,
aceitar no nosso meio uma criança, por exemplo, que você sabe que ela tem ali algum problema nessa área, com a justificativa, não, deixa aí, pelo menos ele está participando. Gente, não façam isso com essa criança. Isso é uma das coisas mais lamentáveis que nós podemos fazer. Por quê? Porque quando eu digo, deixa aí, pelo menos ela está se envolvendo, participando, eu deixo de colocar ela no meu foco de ação e de buscar formas dela não só estar ali, mas ela estar participando daquilo ali, ela estar realmente se relacionando com o que está sendo trabalhado. Muitas vezes eu preciso entender que aquela criança que tem autismo, eu preciso respeitar as características do espectro autista que ela apresenta e dentro desse respeito a essas características, buscar propostas para trazê-la para o centro do debate. A criança com dislexia, por exemplo, a gente às vezes corre no risco de fazer uma coisa que a gente faz, e eu fiz muitas vezes, hoje eu já não faço mais, que é aquela coisa assim, vamos na hora da aula, então tá, vamos lá, beleza. Aí reúne todo mundo, faz um círculo, e cada um vai ler um versículo. Gente, esse é o momento da tortura de pelo menos 30% daquelas crianças. Porque você está pedindo para ele fazer algo que biologicamente ele não tem condições de fazer, da mesma forma que outros têm condições de fazer. Quando você obriga uma criança com dislexia na frente de uma classe de julgadores a ler um versículo bíblico, ela não está participando, ela está sendo submetida a uma atitude de vergonha para ela, porque ela vai ler com dificuldade, ela vai ler palavra errada, ela pode não falar isso, mas ela vai se sentir tão frustrada. Por quê? Porque os outros leram bonitinho, os outros foi gostoso de entender, e ela, para ler 10 palavras, levou 3 vezes mais tempo do que o outro. Não, ela tem que praticar. Não, ela não tem que praticar. Ela tem que ser alcançada dentro daquilo que a dislexia impõe para ela de limitação. Você tem formas de alcançar ela e muitas vezes não, sempre, a dislexia não é impeditivo nenhum para a aprendizagem. Ela é uma dificuldade na área da linguagem, mas a criança com dislexia aprende com tanta qualidade, com tanta significância, com tanta profundidade quanto qualquer outra criança. Agora, se eu quero forçar ela a caminhar pelo caminho da leitura de textos normal como qualquer outro, eu tiro as oportunidades dela. Quem aqui é professor nas escolas já deve ter vivido isso muitas vezes. Uma criança com notas baixas, notas baixas, notas baixas. Aí você faz o diagnóstico e descobre que ela tem aquela, por exemplo, a dislexia, que ela tem TDAH, que ela tem, por exemplo, mutismo seletivo. E aí o que acontece? Você entendendo aquilo, você começa a trabalhar com ela dentro das características e necessidades que aquela condição apresenta. E você percebe que em questão de 2, 3 meses, as notas saem de 2, 3 para 4, 5, para 6, 7, para 7, 8. Essa criança que antes ficava no canto, às vezes com vergonha, ela começa a ter alegria de estar ali dentro. E daqui a pouco você percebe que em certos assuntos, ela já está mais à frente do que outras crianças, que talvez não se interessam tanto por aquele assunto. E aí sim, porque não se interessa e pronto. Mas ela se interessa. E isso é muito legal, e isso não é só uma questão de necessidade, não é uma questão apenas de inclusão de pessoas que têm transtornos ou deficiências. Isso é uma questão de todos nós, haja vista, um tema para um outro momento, mas uma coisa chamada teoria das inteligências múltiplas, aonde hoje nós percebemos que nós temos 9 inteligências. Há tempos atrás, você só considerava, por exemplo, a inteligência linguística e a inteligência lógico-matemática, ou seja, quem não sabia fazer bem conta e quem não sabia ler bem, não era bom aluno. E hoje a gente percebe que existem outras 7 inteligências além dessa, e se a gente conseguir abraçar esse espectro dessas 9 inteligências em vários momentos da nossa sala, a gente consegue ver que essas crianças começam a responder com muito mais qualidade, porque a gente consegue tocar quem não conseguíamos tocar antes. Até aqui tudo bem? Bem, então tá bom, vamos lá. A segunda, então, acolhimento humanitário. Ai, não, tadinha, ela gosta tanto de vir, deixa aí. Ai, tá bom, eu vou deixar. Então, deixa ela ficar aqui na sala. Pelo amor de Deus, gente, isso não pode ser desculpa. Não é por aí também.
outro, né? Ah, vamos respeitar o tempo da criança, entre aspas. Porque é necessário sim entender que a criança tem o seu tempo, tem tempo para todas as coisas, tem criança que naquele momento ainda não está pronta para aquele desafio, só que muitas vezes isso deixa de ser algo refletido e realmente com sentido e necessidade e passa a ser uma desculpa. Ah não, ele não gosta desse tipo de conteúdo ainda, é o tempo dele. Nós temos que cuidar com essas desculpas. E por último ainda, simplesmente aquela questão de eu não sei como trabalhar, então eu não vou fazer nada. Eu vou preparar a aula para todo mundo. E aí cada um, né, salve-se quem puder. Então são 4 posturas que eu identifico em muitas das nossas realidades e que a gente precisa abandonar essas posturas. Isso não quer dizer que a criança com deficiência ou a criança com transtorno de aprendizagem não tenha direito a ser socializada com os demais. Não quer dizer que ela não deve ser alvo do nosso sentimento humanitário, de ser acolhida, de ser abraçada. Não quer dizer que ela possa ser desrespeitada contra o tempo da sua aprendizagem, e também não quer dizer que ela tem que ser deixada de lado e não ficar insistindo naquilo que ela não quer fazer. Não é isso que estamos dizendo. Essa criança precisa ser socializada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser respeitada quanto aos seus tempos e espaços. Mas precisa ser feito isso do jeito certo. Deus não quer, o nosso Pai não quer que ninguém se perca. E isso é algo que você tem que ter forte dentro do seu coração. Se você percebe na sua classe de 10 discipulandos, que ali você tem 2 ou 3 que não se envolvem tanto, comece a investigar o porquê que não se envolve tanto. E talvez as respostas venham de forma mais fácil do que você imagina. E você consegue ver, a partir dali então, a produção de maneira qualitativa, de vida, de reflexão. Essa criança começa a ter vontade de cada vez se envolver mais. Próximo. E aí tem uma diferenciação que eu gostaria de fazer, né, entre inclusão e exclusão. E aí tem aquela coisa, qual que você acha mais legal, incluir ou excluir? Aí a gente fala automaticamente, né, incluir, sim, então tá bom. Mas o que é incluir? Incluir não é apenas trazer para cá. Incluir é relacionar-se de maneira positiva com o que eu estou incluindo. É trazer para o centro, trazer para a posição de protagonista. Então, cuidar com, às vezes, o nosso discurso do senso comum, que muitas vezes ele vai contra a prática que a gente está fazendo. Às vezes, aquela criança que eu tenho dentro da sala está se sentindo excluída, porque ela não é vista dentro das suas necessidades. Próximo. E aí vem 2 conceitos que eu quero deixar para vocês refletirem. Invisíveis ou invisibilizados? Muitas vezes, não, mas espera aí, mas eu sei identificar. Eu sei quando tem alguém com problema. Já já a gente vai ver alguns dados, e aí eu tenho certeza que alguns vão ficar assim, de queixo caído. Mas deixa os dados para daqui a pouco. Há uma diferença entre invisível e invisibilizar. O invisibilizar, ele preponderantemente, ele tem a ver com a minha postura. Eu invisibilizo. E como que eu invisibilizo? Não valorizando a particularidade do outro. Fazendo apenas uma única concepção de mundo a partir do meu ponto de vista. É a minha visão que vale, é o meu jeito de ver que vale, é a minha forma de ver o mundo que é o que é lei. E na verdade não é isso. Numa relação de ensino e aprendizagem, eu vou resumir aqui em 3 fatores principais, 3 personagens principais. Uma situação ideal de ensino e aprendizagem. A primeira delas, o primeiro fator, o primeiro personagem, é o que ensina, ok? O discipulador. A segunda delas é o que aprende, o discipulando, a criançada. E a terceira dela que eu quero falar hoje é o que é ensinado, o que é aprendido, o conteúdo. E aí eu pergunto para vocês, numa relação, lá no meu discipulado infantil, o que é mais importante? O discipulador
A mensagem é ser ensinada, ou aquele que vem aprender, o aluno, discipulando. Aí muitos vão dizer, não, mas é o discipulador, porque se não tiver ele, nada acontece. O discipulador já tem a mensagem dentro de si. Para aquilo que a gente quer de ensinar, ir, anunciar, né? Provocar nas pessoas sede pelas coisas de Deus, nisso que a gente quer, o discipulador, ele já está pleno. Então é o conteúdo, é a Bíblia é a mais importante. Gente, o conteúdo sem ser comido, absorvido, alimentado, sem ser trabalhado, o conteúdo é só um livro. A Bíblia está aqui, ela fechada, ela é só papel. E eu gosto desse papel aqui, porque eu tenho um carinho por ele, já tem alguns anos comigo. Esse aqui, eu não preciso nem olhar onde é que está o livro. Já bota o dedo ali, parece que é automático. Assim, alguns já têm essa tal intimidade com a sua Bíblia, que se eu pedir, abram lá em Sofonias, o cara, Sofonias, né? Abram em... Ou Sofonias não. Não, né? Sofonias não, né? Agora, Salmos é mais fácil, né? Eu sei disso. Amados, o mais importante é o aluno. O mais importante é quem aprende. O mais importante é aquela criazinha que vem para a nossa aula, para o nosso discipulado. Porque é ele que é o centro daquele momento, é ele que precisa ser impactado, é ele que precisa ser tocado. Olha, eu não estou dizendo que a palavra de Deus não é uma coisa é a palavra, outra coisa é o conteúdo, é o currículo, é o saber a ser ensinado. São coisas diferentes, tá bom? Se você for trabalhar a origem do termo, você vai perceber que há uma diferença. A palavra, ela é palavra quando entra no coração. Agora, externo ao ser humano, não vai tocar. Por quê? Porque está externo. Eu preciso que ela entre. Então, o foco é o indivíduo. Então, nesse momento, quando eu deixo alguém ser invisibilizado, eu não coloco ele como alvo do que está sendo ensinado. Quando alguém é invisibilizado, eu não estou preocupado se ele está ou não aprendendo. Quando alguém é invisibilizado, a simples presença dele ali sentado e quietinho já me satisfaz. E não é isso que eu posso achar de normal. Próximo. Alguns dados. Olha só que coisa surpreendente, pessoal. Olha só. 24% da população do Brasil em 2010, porque o censo é a cada 10 anos. Olha a fatia da pizza ali. 24% se declararam pessoa com deficiência. Isso não é um diagnóstico, isso é autodeclaração. A pessoa disse, eu tenho deficiência. E ela respondeu, 24%. Na verdade, 23,94%. 24%. Poxa, vamos trazer isso para mim agora? Você sabia que se eu tenho 500 pessoas matriculadas nesse curso, 500, provavelmente umas 115, 130, né, tia Gi? Por aí, né? Um quarto tem algum tipo de deficiência ou transtorno diagnosticado, percebido. Você já pensou nisso? Já pensou? Lá na tua classe de discipulado, quantas crianças tu trabalha na igreja? Em média? Você já percebeu que dessas 30, umas 7 ou 8, já analisou isso? Que umas 7 ou 8 dessas 30 tem algum tipo de deficiência, segundo o último censo? É um número que quando a gente começa... Porque a gente acha que deficiência está na cadeira de roda. Ou ser alguém com espectro autista, já com espectro bem elevado, que fica pendulando, então você reconhece. Ou alguém que é surdo e para se comunicar precisa dos sinais, então você vê que ele está se comunicando.
A gente meio que é dependente desses sinais, entre aspas. Ali tem deficiência. Gente, por incrível que pareça, você se relaciona com pessoas todo dia e que você não sabe que tem uma deficiência. Olha só, mas eles existem. Eles não são invisíveis e eles não devem ser invisibilizados. Mas cada vez que eu não me percebo disso, eu estou invisibilizando eles. O adulto ainda consegue achar seus caminhos, mas as nossas crianças, elas precisam ser alcançadas. Um outro dado importante. Olha só, agora transtornos. TOD, TDAH, dislexia, e aí vai. 42% da população escolar no Brasil possui dificuldade ou transtorno de aprendizagem. 42%. Lá na tua classe, lá quem é professor aqui, né, Tia Gi, lá, né? Seus 30 alunos daquela classe, ali aproximadamente, uns 10 a 12 possuem algum desses transtornos que nós vamos estudar hoje aqui. E aí, se tu for realmente olhar e tirar um por um, tu consegue achar essa galera, né? Porque existe, tem, está lá. E se numa classe de 30 alunos na escola, eu tenho 42% com esse quadro, na igreja é a mesma coisa, porque a população é a mesma. E aí tem uma coisa interessante, por exemplo. Se eu tenho crianças, e eu tenho isso, provavelmente cada classe você vai ter um número X de alunos com TDAH. Se você tem TDAH na sua classe, de discipulado, e você usar sempre aquela forma ali, eles sentadinhos nos banquinhos, nas cadeirinhas, pode ser em mesinhas, ou tudo em banco assim, ou num grande círculo, mas sempre da mesma maneira. Num primeiro dia ele já vai deixar você meio doida. Ele já vai deixar você meio pinel. Por quê? Porque para o TDAH, ele ficar parado mais do que 5 minutos é praticamente impossível. E você vai achar que ele é um cara que não gosta de você, que não gosta da sua aula. Mas não, é só fazer a coisa do jeito certo, dentro dessa especificidade, que você vai perceber um aluno ali que pode trazer para você muita surpresa positiva. Próximo. Outro dado importante, 10% da população mundial possui dislexia. 10%. Olha o que é isso, gente. 10% da população mundial. Então, por exemplo, eu tenho aqui 10, aqui eu tenho 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, aqui eu devo ter 2 ou 3 dislexos. E às vezes a pessoa mesmo não sabe o que é. Ela viveu com a dificuldade. Eu tenho um aluno meu, numa aula minha na faculdade sobre prática pedagógica inovadora, a gente estudou algo parecido com isso. E um dia, passando por essa matéria, ele levantou a mão: professor, eu tenho isso aí. Ele foi se perceber dislexo já na faculdade. E aí ele foi contar, a vida inteira ele passou uma série de problemas, a vida inteira ele foi alvo de piadinha, a vida inteira ele se frustrou porque não conseguia nunca tirar nota boa nos trabalhos, porque sempre ia cheio de desconto, de erro, e ele: poxa, mas eu não vi isso aqui. Mas claro. Perguntar para vocês uma coisa: o que está escrito ali, nesse canto? Deixa eu perguntar aqui, vamos lá. Deixa eu perguntar aqui para você, o que está escrito ali? Eu vou sortear um brinde bem legal para quem acertar. Aqui. Vocês que estão aí no canto, não é para olhar, não. Vocês não valem, porque ali no cantinho está escrito o que tem. Está escrito, por incrível que pareça, lavando a louça. Esse é um texto escrito por um dislexo. Lavando a louça. É assim que dislexo escreve. Assim. E aí eu te pergunto, se numa sala onde eu tenho 2 ou 3, às vezes tem mais, né? 2 ou 3 dislexos, eu priorizo sempre o recurso escrito. Eu faço painéis lindos.
Eu trago slides maravilhosos. Ai, hoje, olha que eu fiz um pergaminho, escrevi tudo bonito. Coitado do disléxico que não vai aproveitar nada. Não vai aproveitar, ele não consegue pegar aquilo. Não consegue. Isso é interessante. Próximo. Mais um dado. 1 a cada 59 pessoas nos Estados Unidos tem autismo. Por que eu não sei no Brasil? Porque no Brasil não tem pesquisa nessa área ainda. Nos Estados Unidos, que tem pesquisa, 1 a cada 59 pessoas apresentam transtorno do espectro autista, a famosa TEA. Olha só que interessante. Aí eu pergunto, onde é que estão essas pessoas? Aonde estão essas pessoas? Elas estão por aí, invisibilizadas muitas vezes. Próximo. Então, nós temos um grande desafio, novamente, primeira tela, né? Em João, o Pai não quer que ninguém se perca. Próxima tela. Então, eu tenho as deficiências físicas mais conhecidas, e que não é o meu foco hoje, porque eu penso que elas, a gente já tem uma tendência natural, não natural, mas eu digo assim, uma tendência já mais naturalizada de buscar caminhos para essas pessoas. Mas o foco hoje é mais dentro das questões que envolvem o cognitivo. Vamos lá, próxima. Então, o que diferencia uma da outra? É aquilo que eu falei para vocês, então. A dificuldade de aprendizagem, ela é principalmente fruto do ambiente. Eu modificando o ambiente, eu corrijo a dificuldade. Agora, o transtorno de aprendizagem é bem diferente. Próximo. Então, só pontuando mais uma vez, a dificuldade de aprendizagem, aí eu posso resolver de que forma? Não transtorno, a dificuldade. Aquilo que realmente aquela criança, ela é mais lenta, ela não fala muito, né? Ela não se envolve tanto, tal. E essa criança, mas a gente consegue entender ali que não é um transtorno, é uma dificuldade, algo mais simples de resolver. Como é que eu resolvo? Eu tenho essas estratégias aqui resumidas, apenas com verbos, mas também servem para transtornos. Mas essas, praticamente, elas ajudam muito na dificuldade. Primeiro, andar. Andar? Como assim andar? Lembra que eu falei para vocês que o cérebro humano, ele é cheio de lugarzinhos e cada lugar faz uma coisa diferente? Quando na hora do ensino, Misael, grande, estou fazendo trabalhar hoje, né? Ó, é legal, ele fica mexendo com a câmera. Olha que coisa linda. Ele gosta de mim, eu faço isso sempre com ele. Aí quando ele arrumou tudo, eu mudo de lugar. Ó que legal. Mas é andar. E eu fiz agora propositalmente falando. Vamos pensar que o Misael e aquela máquina são um cérebro. Ó. Hein, Misa? Jesus é bom, hein? Para ele me acompanhar, ele teve que identificar, mexer a máquina e o tripé, ajustar o objetivo. São vários movimentos. Quanto mais movimentos eu gero dentro da mente humana, mais processos operatórios eu estou gerando. E quanto mais processos operatórios eu estou gerando, eu melhoro a qualidade da aprendizagem. Porque ele vai trabalhar mais o seu cérebro como um todo. E o cérebro, por incrível que pareça, quanto mais trabalha, mais ele aprende. Ele é um músculo que se deixar, não é um músculo, mas é como se fosse um músculo que se você deixa parado, ele enferruja legal. Tanto que uma das principais estratégias para prevenir Alzheimer, por exemplo, o que é? É ler, é aprender, nunca parar de aprender. Olha que interessante. A segunda, movimentar. Pela mesma questão, a própria criança, ela está aprendendo. Vamos fazer aqui uma comparação. Vem cá você, vem cá você, vem cá você, fica aqui. E você lá. Quando você faz a criança no discipulado se movimentar na sala, e eu acho muito legal, porque às vezes eu recebo as fotos que vocês mandam nos grupos aqui da Yadu Kids, e a gente posta nas redes. Eu vejo cada aula onde a gente vê, poxa, a criançada está aqui, está lá, e às vezes eles fazem um teatro, às vezes colocam uma roupa diferente, e isso tudo gera qualidade de aprendizagem. Às vezes a pessoa pensa, não é porque é legal, que bom, mas esse porque é legal tem uma explicação científica por trás, e a explicação científica é, eu estabeleço mais movimentos operatórios, eu estabeleço maior complexidade cerebral, isso é muito bacana. Debates.
Quando eu tenho que defender um ponto de vista, eu não me esqueço tão facilmente. Se eu perguntar para você agora aqui, ó, ei, o que o teu professor de escola dominical falou há 4 semanas atrás, quando eu estudava o segundo tópico da lição? Aí se alguém me responder, eu vou dar um parabéns, claro, vou dar um brinde, porque essa pessoa é um gênio, né? Porque ninguém deve lembrar especificamente, esse negócio aí, né? De 4 semanas atrás. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Se eu perguntar para você, o que você defendeu, o que você falou, quando você estava assistindo uma aula, há 2 anos atrás, você teve que na frente de todo mundo se levantar a mão e defender um ponto de vista. Você lembra disso? Ah, eu lembro. O que você falou? Ah, óbvio, eu falei isso, aquilo outro. Por que você lembra de 2 anos atrás uma coisa e não lembra de 2 semanas outra? Porque passou pela questão do movimento operatório complexo. Para você defender um ponto de vista, você tem que primeiro planificar a sua resposta, lembrar os pontos principais. Você tem que articular vocalmente. Você precisa, né? Quando você está ali ouvindo o professor, é simples. Você ouve, olha o texto, pronto, esqueceu. A maioria das vezes, em 2 semanas, foi-se. Então, debates, buscar novos caminhos. Então, eles não estão conseguindo pegar. Traz música, vamos lá, né? Bota ali o barquinho e não sei o quê, vamos lá e parará e piririnho. Eu não vou cantar porque eu sou uma tristeza cantando. Mas assim, né? Faz estímulos diferentes, modifique, busque novos caminhos. Trabalhe musicalidade, trabalhe artes cênicas, trabalhe experiências. Né? Você quer ver a criançada curiosa? Traz uma caixa grande, embalada, diferente. E para arrebentar, diz assim, não pode abrir. Gente, vai ser aquela aula, eles vão estar... Então assim, crie novos caminhos, interagir, chame eles para te ajudar, né? Faça agir com você. Por exemplo, um aluno com TDAH, uma das estratégias mais legais para fazer ele se comportar, pede para ele te ajudar. Ele é o cara ideal para levantar cartaz, para carregar a caixa, para arrumar a carteira, para levantar a placa, para baixar a placa, levantar a placa, baixar a placa. Porque tu tem que mandar várias vezes, ele vai fazer. Só que enquanto ele faz isso, ele vai descarregando aquela energia. E você percebe que ele vai estar tranquilão e a aula vai ser mais gostosa. É simples. Personalizar as coisas. Sabe, em dezembro, cadê a irmã Maria Cercal? Está lá. Em dezembro, eu ganhei um presente dela. Está lá na minha estante. Personalizado. Eu já ganhei vários presentes na vida. Mas muitos presentes, a gente sabe que foi comprado com carinho. Mas outras 3.724 pessoas em Santa Catarina têm. Mas aquele que a Maria Cercal me deu, só eu tenho. Só eu tenho. Você não tem. Eu tenho. Esse dia eu tirei foto, eu fiz uma selfie. Qualquer hora dessa eu vou postar no Instagram. Vocês vão saber o que é. Só eu tenho. Pensa se você chegar na sala de aula com uma coisa que o teu aluno descobre que você fez para ele. A história muda. Já pensou? Mas eu sempre levo alguma coisa. O que é? Eu pego uma folha, recorto em 10, faço marcador de página e dou. Meu Deus do céu, ele não aguenta mais marcador de página, não sabe onde colocar aquilo, gente do céu. Pensa uma coisinha para ele, personalizada. Muda. Plasticidade cerebral. E buscar a conquista dele, demonstrar novas maneiras, repetir os procedimentos até que você perceba que ele está aprendendo, tá certo? Próximo. E quando a história é um pouquinho mais complexa, aí a gente vai agora para os transtornos. Próximo. Bom, aí eu vou usar esse material de divulgação dessa editora Vitude. E aí se alguém quiser
Aí depois só me manda um WhatsApp lá, ou eu vou deixar disponível ali, vocês podem, o pessoal aqui da IAD eu vou jogar nos grupos, e o pessoal que é de fora só manda um WhatsApp para mim que eu mando para vocês. Ali tem uma tabela periódica com todos os transtornos que existem, né, ou pelo menos os mais comuns, com várias informações legais. Isso aqui não tem problema compartilhar, porque isso aqui não está à venda, isso aqui é um material feito justamente para compartilhar mesmo, tá? É um material especial, não é um livro, né? É um tipo um encarte, assim, mas é bem interessante. A tabela periódica dos transtornos, vamos lá? Então, transtornos do neurodesenvolvimento, é o primeiro bloco que eles trabalham. Aqui, embora nesse material aqui tem mais ou menos uns 90 transtornos, eu selecionei pouquinhos, uns 4 ou 5 que são os mais comuns para nós, só para a gente pensar um pouquinho, tá? Vamos lá, primeiro. Que é o quê? Que é o transtorno do desenvolvimento intelectual. É o DI que a gente fala, né? Então, eu preciso saber que aquela criança tem DI. Eu preciso reconhecer. O que é isso? É a pessoa que tem baixo QI, né? Abaixo ali de 80, são crianças que têm muitas limitações. Você percebe que a resposta que ela dá não tem nada a ver com nada, e você fica desconfiado. Ai, mas como é que eu vou saber? E não sei o quê. Vai lá perguntar para a mãe, vai perguntar para o pai. Mas tu já viu o tamanho da mão do pai dele? Não, mas tu vai de boa, né? Não precisa dizer, ele tem problema? Se tu falar isso, meu Deus, aí é pedir para levar uma mãozada no rosto, no lado assim, né? Não faça assim. Chega para ele e diz, olha, eu estou tendo dificuldades com o teu menino, com a tua menina. Eu vejo que ele se dispersa muito, eu vejo que eu não estou conseguindo chegar lá. Você já viu se tem ali algum problema especial, alguma coisa que a gente possa ajudar, alguma estratégia? Lá na escola já falaram sobre isso, vai para a escola. Na escola já falaram sobre isso. E assim, normalmente pais que já foram chamados na escola e que já buscaram tentar entender o que a criança tem, quando o professor da igreja, o discipulador, chega e pergunta e aciona, esse pai, ele vai dizer, ai, tem sim, ele vai ficar feliz, porque ele está vendo em você alguém que quer chegar no filho dele para ajudar, e não só para deixar ali socialmente. Chega e pergunta, eu vou na lata e pergunto, até hoje ninguém brigou comigo, né? Também, olha o meu tamanho, né? Gente, vale a pena você chegar, você consegue ver histórias de vida sendo transformadas. Então, DI, próximo. Aí tem agora, não vamos, claro, eu só, né, também não vai dar para ler mesmo, mas assim, ali tem algumas estatísticas, algumas informações, próximo. Aí eu tenho aí então o transtorno da fluência, que é conhecido como gagueira. Você sabia que 2% da população brasileira apresenta gagueira, e gagueira ela tem explicação científica para isso? Então, assim, se eu sei que aquela criança tem gagueira, ela vai falar e ela se segura, né? E tal. Eu tenho que cuidar. Quais são as estratégias? Quais são as dicas? Hoje você pode conseguir essas informações em vários lugares. A minha preocupação hoje aqui não é passar para vocês como agir com cada coisa, porque é muita coisa, eu não vou dar conta e não vou conseguir fazer direito isso. Mas é mostrar para vocês que, dependendo do que é apresentado, você pode ir atrás. Lugares legais para buscar isso. Para mim, eu acho que é difícil uma igreja não ter pelo menos um professor, um pedagogo, não ter um licenciado, não ter alguém que trabalha em escola naquela igreja. Identifique quem é. Vai lá conversar com essa pessoa, chega ali, vem cá, tu pode me ajudar? E eu vou te falar uma coisa. Se aquele professor é apaixonado pelo que faz, ele vai te ajudar muito além do que tu possa imaginar. Porque ele se compromete com quem quer ver realmente a criança crescendo, intelectualmente aprendendo, desenvolvendo. E ele vai te dizer, olha, faz assim, faz assado. Às vezes ele tem material pronto na escola que pode trazer para você, te ajuda, né? Ai, mas aí eu vou fazer diferente para ele e os outros não. Claro, você vai fazer coisa especial para aquele aluno, porque a necessidade dele é especial. Então, assim, olha, tem que fazer diferente. Uma preocupação que eu tenho com relação à inclusão, pessoal. Olha o que eu vou dizer aqui agora, isso é muito importante. O que é incluir? O que é inclusão? O que é uma abordagem inclusiva? Aí tem gente que fala, é estabelecer para todos as mesmas oportunidades, né, nos diferentes desafios na vida. Isso não é inclusão. Isso é uma tremenda de uma injustiça, e vou explicar por quê.
quando eu penso que inclusão é estabelecer paridade de linha de partida, eu estou arrebentando com os caras. Ninguém é igual. E aí uma das frases do Howard Gardner, que é o cara lá das múltiplas inteligências, né, um ensino, né, o único pessoal específico para cada estilo de aprendizagem. Olha que legal. E isso é que é gostoso. Já pensou? Aí um dia eu vou convidar para almoçar lá em casa, eu e a Galega. Aí eu convido para ir lá na casa da Galega comigo, nós dois lá, convidar para almoçar a tia Gi, a amiguinha, a Tauana, o Alírio, né? E mais um. E aí é o seguinte, eu amo salada de rúcula com nabo. Uma delícia. Coloca em cima assim um vinagrezinho de maçã. Meu, que delícia. Né? Uma colher de arroz integral. Ó. Né? E uma salsichinha picada com uma omeletezinha ali, né, tal, que eu gosto também, né? Boto ali, e se eu gosto, eles também têm que gostar. Boto lá e, ó, pensa. Que tristeza, Tauana. Alírio, pensa, Alírio. Meu Deus. A tia Giva vai comer, a amiguinha não, né? Gente, quando você quer realmente fazer algo diferencial para alguém, você não personaliza. Você pergunta, ei, você gosta de peixe? Você gosta de frango? Você come isso, come aquilo, e tu prepara aquela mesa tão especial, né? Às vezes tu coloca 2, 3 carnes diferentes. No dia a dia, não. Lá em casa, só para nós, não, né? Esses dias, a Sara, né? Eu não quero comer isso. Eu olhei, botei mais um pedaço no prato. Come. E aí, é gostoso ser pai, é gostoso ser mãe, né? Meu Deus do céu, é uma delícia. Esse dia ela veio com aquela assim, mas todo mundo tem. Eu olhei para ela, foi a primeira vez que eu disse isso, né? Porque ela agora está com 9 anos agora. Aí eu enchi o peito de ar, me empolei todo e falei, você não é todo mundo. Que delícia! Gente, é muito bom, a gente tem que aproveitar essas coisas, são momentos únicos da vida. Vai chegar, a baixinha vai chegar lá. Pensa o Alírio, né? Você não é todo mundo. Tá uma linda, né? Meu Deus, eu vi o videozinho dela hoje, que fofa. Gente, então é isso. Se eu, para oferecer um jantar, um almoço, eu preparo pensando em cada um especial, a sua aula de discipulado é um jantar, é um almoço, é uma coisa para alimentar, e você precisa personalizar. Personalizando, você consegue realmente atender a todos os gostos, e no caso da inclusão, a todas as necessidades. Próximo. Aí eu vou ter o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Pelo tempo avançado, eu não vou entrar muito não, pode passar. Vamos lá? Aqui tem as características, mas aí o tempo não vai permitir, gente. Pode passar. Passa. Eu tenho também o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tá? Aqui é uma sigla que eles criaram só para ficar parecidinho com a tabela periódica dos elementos químicos, mas não é bem essa, é o TDAH. Né? Então, assim, é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Lembrando que nem todo TDAH apresenta explicitamente a hiperatividade. São 7 tipos de TDAH, só 2 têm a hiperatividade manifesta. Então, às vezes, a gente quer dar o nosso diagnóstico, né, e a gente acaba pisando na bola. Tá? É importante buscar profissionais para poder identificar certinho. Próximo. Pode passar agora, vai passando até o próximo a tabelinha, porque isso aí são especificidades, o tempo já passou. Aí. Aqui, a dislexia. Né? Voltando a falar em dislexia, dia 18 de março, às 19 horas, né, nós temos aí o seminário
Dislexia, os desafios da aprendizagem com o lançamento do livro ali. Vão lá, vai ser bom. Inscrições nas redes sociais. O que é isso aí? Gente, isso aqui foi ditado uma frase para uma criança dislexa. Ela escreveu assim. Agora, imagina. É assim que ela lê. Aí se ela tiver que escrever e repetir depois, aí, meu Deus do céu, cada vez que ela passa por isso, mistura tudo de novo. É complicado. Vai, passa. Pode passar. Aqui são as áreas do cérebro que são afetadas pela dislexia, tá, gente? Mas não vai dar para entrar. Pode passar. Mais. Agora, transtornos depressivos de humor. Mais um agora, então. A depressão, a conhecida depressão, pessoal, é uma questão que precisa ser observada também. E o professor do discipulado infantil, ele tem uma grande oportunidade de ser aquele... Né, irmã Neia? A irmã Neia, ela já me contou histórias maravilhosas que ela dá lá, né? O professor do discipulado infantil, ele tem condições de identificar nas crianças reais problemas, reais transtornos, reais dificuldades. Às vezes a família não está atenta àquela criança que tem, por exemplo, uma depressão, mas o professor está. Aí, mas para que a criança vai ficar depressiva? Ué, fica, ué. Você sabia que o maior índice de suicídios por depressão é na idade de adolescência? Não, mas eu nunca ouvi falar. É claro, é uma estratégia que se usa para não divulgar. Mas o maior índice de suicídios está entre 12 e 24 anos de idade, por depressão. Criança fica deprimida, adolescente fica deprimido, e vocês são as pessoas que mais facilmente poderão perceber isso. Porque você conhece suas crianças, elas chegam, você percebe ali que ela não está legal, vai entrando, vai cavucando, vai percebendo. Próximo. Pode passar. A depressão infantil, então, passa, né? Pode passar. Volta ali um dadinho só, volta um, só para passar para vocês aqui, ó, pessoal. 2% das crianças e 5% dos adolescentes. 2% das crianças têm depressão infantil, é uma depressão específica. Próximo. Pode ir indo, vai. Aqui os pesquisas, vai. A distimia, que é a depressão na infância. E aqui nós temos, então, a fobia social. O que é isso? Pode passar mais um. Né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Aquela criança que fica com ansiedade, ela não consegue lidar com os desafios. Quando tem coisa nova, ela também entra em colapso. Né? Próximo. Pode passar. Passa. Vai passando. Isso, aí, volta. Aí está o meu contato, pessoal. Então, eu quis apresentar dificuldades, alguns dos transtornos e o caminho para isso. O caminho para você chegar nesse trabalho diferenciado é buscar profissionais, buscar professores, buscar a família. Existem casos, por exemplo, onde na escala do discipulado infantil na sua igreja, dependendo do caso da criança que precisa ser incluída, é necessário ter um professor extra. É necessário que você traga alguém extra para ajudar, tá? Bom, além disso, nesse WhatsApp aqui, pessoal, nós temos quem quiser participar, eu tenho um grupo aqui para Joinville, que chama-se IADJU Kids Inclusão. Nesse grupo, você que tem na sua classe de discipulado, alguém que precisa de uma abordagem diferenciada, quer entender um pouquinho melhor uma das situações, você manda um WhatsApp para mim, olha, pastor Ted, eu me adiciona no grupo de inclusão aqui da IADJU. Eu adiciono e você passa a participar ali, você pergunta tal, e ali tem profissionais da área. Nós temos neuropsicopedagogo, nós temos psicopedagogo, nós temos pessoas que trabalham com inclusão. São mais ou menos uns 6 profissionais que estão ali para tirar essas dúvidas quando são perguntadas. Não é um grupo de jogar material, é um grupo de tirar dúvidas. Então você tem que perguntar, senão não vai rolar. E aqueles que não são de Joinville e desejarem, eu também tenho um grupo sobre inclusão, nos mesmos moldes, mas aí é nacional. Então nós temos pessoas do Brasil inteiro também, mesma coisa, só que daí são dúvidas aí das suas realidades, tá bom? O WhatsApp é esse ali.
E para fechar, né, mais uma vez eu quero convidá-los, os que desejarem, ali atrás com a minha esposa, esse livro, Princípios Fundamentais para Líderes e Educadores Cristãos, e Fazer o Bem. Muito obrigado, Deus abençoe.